Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do meu podcast favorito, o seu podcast favorito. E para quem não me conhece, eu sou Eric Andrade, sou especialista no mercado Apple. Eu tenho várias lojas que revendem todos os produtos da Apple e sou também mentor de lojistas. Então, se você quer começar nesse mercado, se você já é um lojista e quer crescer no seu negócio, eu sou o cara que posso te ajudar, certo? E hoje eu estou com um convidado muito especial, um cara que é referência aí no mercado de finanças, um cara que tem muito resultado e eu conheço há muitos anos. Eu acompanho o crescimento dele e sei que ele vai agregar muito com vocês, certo? Mas antes de começar, eu queria falar do nosso patrocinador oficial, que é a Meu Celular Favorito, que é a minha loja, né? Então não tem como não falar. E é uma loja que eu tenho várias franquias em São Paulo, Brasília, Santos. Então se você deseja ter um iPhone, qualquer produto da Apple, com um ótimo custo-benefício, um ótimo preço aí, fica tranquilo que na nossa loja você consegue. Então se você quiser acessar e saber mais, vai no Instagram e coloca lá Meu Celular Favorito ou no site meucelularfavorito.com, certo? E o nosso tema de hoje é qual o melhor caminho para cuidar das suas finanças. Então, se você não sabe, é perdido aí no mercado financeiro, não sabe como investir, hoje ele vai dar uma aula para você aprender como investir do jeito certo para você conseguir alcançar o seu resultado, tá? E o nosso convidado é Denis Rezende, meu parceiro. Muito obrigado por aceitar o convite. Espero que você, enfim, conte tudo o que você sabe para o pessoal aprender muito. Vamos lá, quem é você, Denis? Conta pra gente. Cara, primeiramente, obrigado depois dessa introdução aí, né? Obrigado mesmo. Bom, sou Denis Rezende, eu atuo no mercado financeiro já faz quase 11 anos, né? Vim de Ferraz de Vasconcelos. O planejamento financeiro mudou minha vida, foi o que ajudou eu a conquistar todos os meus objetivos, né? E essas metas que eu criei também, foi todo um processo que foi feito para poder chegar até elas. Então vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho mais da história e também de quais foram as estratégias que eu usei que deu certo. Então hoje você trabalha com o quê? Só para o pessoal entender. Eu sou estrategista financeiro e também sócio numa startup de tecnologia, né? Uma Martech. Show de bola. E você tem quantos anos hoje? 31. 31 anos. Passou já, né? Passou rápido. 31 anos. E você começou ontem? Como que foi a sua trajetória? Como você começou aí nesse mercado de finanças, né? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Boa. Eu acho que a gente pode ir antes do mercado de finanças, que eu comecei ali com 17 anos. Podemos pensar um pouco mais na área de empreendedorismo, né? Eu empreendo desde dos meus 10 anos de idade, onde eu vendia brinquedo com a minha mãe na 25 de março, ali em frente ao caixa 17 do Armarinhos Fernandes, sabe? Uhum. Então era camelô, fugia de rapa e etc. Mas foi um aprendizado muito grande porque eu participava de toda a linha de produção. Então, eu estou enchiquezando o negócio. Então a linha de produção era a gente pegar em casa e ficar fazendo as correntinhas, ficar fazendo as bolinhas e etc. Que a gente fazia uma bolinha de elástico assim. E depois dessa produção, a gente levava ali para 25 de março, pegava um caixotinho assim, colocava a mesinha e começava a vender. A margem de lucro era muito boa, né? Porque você tinha um custo muito baixo. E foi um momento... Vocês que faziam, né? Perfeito, exato. Eu, meus irmãos, minha mãe e tal, a gente se ajudava ali e criava esses brinquedos, ou a gente comprava ali na Galeria Pajé e vendia ali embaixo mesmo na rua. Então, essa questão da compra, revenda ou produção sempre fez parte. Então, eu sempre entendi como é que funcionava o sistema, né, uma linha de produção, por conta da vivência ali na minha infância. Então, depois disso... Mas isso com 10 anos? Com 10 anos. Cara, o que uma criança de 10 anos faz, geralmente? Não sei, cara. Brinca, né? Brinca, etc. Nunca vai pensar em empreender. Uhum. Então, você acha que o resultado que você tem hoje, né, ou tudo que você construiu, que você tem de resultado, você acha que é porque você, desde os 10 anos, vem plantando? Com certeza absoluta. E acredito que por conta de necessidade, né? Às vezes você pensa, a pessoa começou a empreender, cada um tem uma motivação para empreender, né? No meu caso foram algumas necessidades, alguns momentos que eu passei na vida que eu falei, cara, eu preciso encontrar caminhos e ajudar a mudar minha vida, mudar a vida da minha família. Hoje minha mãe continua empreendendo, mas na área de cabeleireiro, abri um salão de cabeleireiro. Minha mãe sempre foi muito empreendedora, então aprendi muito empreendedorismo com ela. E foi a necessidade mesmo, assim, não foi acordei e preciso empreender, até porque eu não gostava, né? Tinha o meu primeiro amorzinho lá na minha época de 10 anos de idade mais ou menos, sabe? A gente sempre tem aquela pessoa que você fala, nossa, meu sonho, crush. né? Que meu crush hoje em dia.
Só que eu lembro de uma situação que eu tava vendendo brinquedo lá no centro de Ferraz de Vasconcelos, na 15 de novembro ali, que é a rua principal de Ferraz. E, cara, do nada eu olhei pro lado, ela tava vindo na minha direção. Eu falei, meu, ela não pode vir eu aqui com um caixote vendendo coisas. E eu entrei numa Sodier, se eu não me engano, o nome, que é de doces lá, e pedi água. E entrei na loja para pedir água porque eu não Pra queria fugir daquela situação. que ela passasse e me visse ali. Então, pedi água e ainda a mulher foi toda arrogante. Falou, a gente não pode ficar dando água aqui não. Né? Falar até baixo. Mas, sei lá, acho que foi a necessidade mesmo. E, cara, gostei de fazer, porque eu lembro que meu primeiro dia que eu recebi dinheiro de empreender, eu tava, sei lá, acho que acredito que foi ou na estação da Céu da Luz. Eu tenho na minha memória que foi um lugar, uma estação onde tinha muita gente, que depois de um dia inteiro de trabalho, minha mãe tirou uns trocados assim, sei lá, eu tinha algumas notas ali e me deu na mão. Eu falei, cara, eu vou comprar o que eu quiser com esse dinheiro, não faço nem ideia de quanto que era. Provavelmente bem pouquinho, Sim, não chegava a mas 10 pra reais. uma Mas pra criança, mim, né? exato. Então, desde então eu comecei a gostar desse lance de ganhar dinheiro. E comecei a focar, e hoje eu trabalho com estratégia de planejamento financeiro, que é justamente o que ajudou a mudar minha vida. Então foi todo um processo, aprendizado. Meus primeiros clientes eram meus amigos de Ferraz de Vasconcelos, então eram clientes endividados, né, que precisavam de algumas estratégias para realmente sair da dívida, reorganização financeira, um papo mais tranquilinho ali, vamos dizer. Hoje eu sento na mesa com um diretor de multinacional com mais de 60 mil funcionários para falar sobre estratégias financeiras. Inclusive na sexta-feira eu tive almoço para falar sobre algumas estratégias em Porto, ali em Portugal, em Orlando e etc. Então a gente consegue, dentro da estratégia financeira, atender todo o perfil de cliente, mas cada um tem seu objetivo. Show de bola. Você tocou num assunto muito importante. Você falou que você começou a gostar de dinheiro. Uhum. Hoje eu vejo que as pessoas têm medo de gostar de dinheiro. Acha que, ainda mais no Brasil, né? Sim. No Brasil tem esse paradigma de, rico é uma pessoa que não é legal, o dinheiro faz mal. O que você acha sobre o dinheiro, velho? Qual que é a sua visão sobre o dinheiro? Cara, o dinheiro é extremamente importante. Não importa o que as pessoas falam, entende? É você sair do ciclo. Imagina, eu pedi um papel e caneta, gente, porque eu gosto muito de anotar. Eu sou o cara que o tempo todo. Então, eu sempre tento desenhar algumas coisas, mas imagina um círculo onde você tem a população brasileira. Todo mundo num círculo. Dentro dessa população, tem uma bolinha bem pequenininha ali, que é os, sei lá, 2% ou 3%, vamos colocar aqui, de pessoas que buscam prosperidade. Só que os outros 97%, o que elas buscam? Sobrevivência. Elas querem ficar tranquilas ali, elas querem somente viver um dia após o outro. Se você está se conectando, né? Perfeito. Se você se conecta com essas pessoas, naturalmente que você tem as informações de que dinheiro é ruim, de que se a pessoa ficou rica é porque fez alguma coisa errada. O meu pai falava uma frase sempre, que ele falava, só Deus para ter misericórdia da gente e dinheiro é a raiz de todo mal. Ele falava isso a minha infância inteira, eu escutei isso. Só que eu olhava, eu sempre tive muitos exemplos do que eu não queria ser. Não na minha família, mas ali meus pais, etc. Meus pais sempre foram muito, muito incríveis. Mas na minha quebrada, vamos dizer assim, né? Eu estudei no Morro do Piolho, então eu olhava assim, algumas pessoas falavam, cara, isso é o que eu não quero ser. Mas isso me fez enxergar que eu não tinha uma referência do que eu queria ser, só que o que eu não quero ser também valia bastante. Então você começa a se ajustar. E nesse lance da questão do dinheiro, eu sento com várias pessoas empreendedoras que buscam prosperidade e nenhuma delas fala que o dinheiro é a raiz de todo mal ou que o dinheiro não traz felicidade. Todas elas sabem a importância disso. Só que se hoje você está sentando na mesa onde tem esses 97% da população que falam que dinheiro é ruim e não enxerga o quanto que o dinheiro traz de qualidade de vida, de saúde, de segurança, você precisa mudar de mesa. Você começa a tentar se conectar com pessoas que têm essa mentalidade de prosperidade, não só de sobrevivência. É né? o famoso ambiente, né? Perfeito. Você tem que estar em ambientes que vai te agregar. Exato. Porque às vezes a pessoa está num ambiente ruim e ela nem se toca, ela nem tem a visão. É porque ela nunca sentiu. Ela nunca sentiu que o dinheiro é bom. Exato. Ela nunca provou. Pode perceber, quem fala isso é que nunca teve dinheiro. É isso, infelizmente. E é aí que está a maior parte da população. Por isso que o que mais a gente escuta é isso. Entende? Mas quando você começa a sair, se conectar com pessoas diferentes, e no meu caso, onde eu tive a minha primeira conexão com pessoas que buscavam prosperidade? Na minha faculdade. As pessoas, hoje em dia, eu acho uma puta besteira, ficam falando, não precisa, você pode empreender, você não precisa estudar. Cara,
Se você não consegue ter prosperidade no seu trabalho, o que você vai colocar? De repente, prosperidade empreendendo, né? Se você não tem prosperidade empreendendo, o que você vai ter que colocar no seu currículo vai ser à disposição da empresa, porque você não buscou uma especialidade. Já parou para pensar? Então, a universidade, uma faculdade, não é somente, no meu caso, não foi somente um lance de ter um diploma para poder buscar algumas funções CLT, porque eu nunca fui esse perfil de pessoa. Mas, para mim, foi de extrema importância, porque eu comecei a me conectar com pessoas que faziam parte dos 3% aqui. Né? Foi um caminho para você conseguir mudar a cabeça. Né? Pessoas que têm objetivo, pessoas que sabem o que é da vida. E eu não estou dizendo que todo mundo que faz universidade tem isso. Não, mas os 3% que eu comecei a me conectar mas foi é porque de lá. você buscava isso. Exato. Tem muita gente que estava na mesma faculdade que você que tá ali também, né, tá no cantinho dela e tava bom. Perfeito. Então é mas a intenção tem um que você pingado. tem, né? Perfeito. Todo lugar que você vai, você tem que ter uma intenção boa. Exato. Uma dica que eu acredito ser muito legal. Cara, participa de eventos. Eventos de tudo que é tipo, de finanças, de coach, de empreendedorismo. Nesses lugares você encontra e se conecta com pessoas que estão tentando se desenvolver na vida, buscando prosperidade, buscando evoluir. Então acredito que é um bom lugar de você sentar ali e conectar-se com pessoas. Ah, Denis, mas não tem ninguém pra ir comigo. Vai sozinho. Os meus eventos eu sempre fui sozinho. E eu gostava pra caramba, porque isso não fazia eu ter que dar atenção pra ninguém. Eu tinha do meu lado uma pessoa que busca prosperidade e do meu outro lado outra pessoa. Conseguia se conectar com muita gente. Né? Com todo mundo. É aquela velha frase, né? Network vale mais que dinheiro. Com certeza. Quando você entende isso e você realmente quer ir nos lugares pra fazer network, você abre muitas portas. É a intenção. Você vai no lugar pra ficar quieto só escutando, você vai aprender, mas até certo ponto. Perfeito. Mas você vai para escutar e para se conectar com pessoas diferentes, às vezes de outro mercado, ou, enfim, às vezes o game dela pode te ajudar em alguma coisa, você pode fazer um negócio juntos. Enfim, a sua intenção é que vai demandar se você vai crescer ou não. Sim, eu acredito que isso que está ilustrado, né, esses 3% é justamente o investimento em network. Né? Às vezes eu já tive cliente, quando eu atendia mais alguns outros perfis de cliente que não tinha muita condição, então o cara podia poupar pouquinho. Eu falava, não vai poupar nada. Olha só que bizarro. Eu falava, pega esse dinheiro e vai investir em network. Vai ir num restaurante que você pode conhecer alguém, vai num evento, vai investir em network, porque mais importante do que você poupar às vezes 100, 200, 300 reais que os youtubers ficam falando aqui, você vai ficar multimilionário. Cara, pega esse dinheiro e começa a investir em network. Se conectar com pessoas certas. Aquela frase tem total razão. As 5 pessoas que você anda determina a sua personalidade, sei lá. Eu acredito muito nisso. Então você precisa começar a se conectar com essas pessoas. Isso vai te empurrar muito mais do que você ficar investindo um pouquinho. Porque depois, com essas conexões, você começa a mentalidade evoluir e aí você busca oportunidades diferenciadas. Porque às vezes a pessoa tem um objetivo, só que ela tem ali pouca condição financeira para alcançar. Então ela vai alcançar daqui a 15, 20, 30 anos. Que é o que a galera... você se aposenta... Se conseguir, né? Irmão, dá para você buscar oportunidades aqui de curto prazo. Então investir no network e buscar essa mentalidade, porque através disso você começa a entender que de repente você precisa ganhar mais para atingir seus objetivos. Você está se conectando com pessoas que estão vivendo experiências que você quer viver. Isso é ótimo. Né? Por quê? Porque você começa a buscar soluções. A sua mente começa a trabalhar. Você começa a olhar e falar, cara, eu queria ir junto. Meus amigos todos estão indo para tal lugar. Como que eu posso fazer para ir junto? Eu lembro que quando o pessoal ia para o Hop Hari, na minha época, o Play Center existia ainda. Cara, eu tinha que arrumar um jeito de arrumar 50 reais para poder ir junto. Porque todo mundo tava indo, você queria estar junto. Exato. Né? Então era vendendo alguma coisinha ali, etc. Então a mentalidade é muito mais importante. Eu estive numa reunião hoje não, foi semana passada. Semana passada eu tive numa reunião que tava eu, meu sócio e um grupo de judeu lá de Boca Raton, né? Eram 4 e 2 do México, né? Na verdade, só que moram em Boca e 2 ali dos Estados Unidos mesmo. E eu, do nada, eu olhei pro Gustavo, eu toquei nele e falei assim, cara, irmão, olha isso aqui. Olha que foda. Olha onde a gente tá, né? Quando você está numa mesa onde você é a pessoa que mais agrega, isso é ótimo pro seu ego, né? Seu ego. Você fala, cara, eu sou a pessoa que mais... Todo mundo pergunta tudo pra mim. Mas pro seu desenvolvimento pessoal e profissional é péssimo. Então, por isso que é muito importante sentar em mesa onde as pessoas realmente são melhores que você. E não tem problema nenhum você ter isso. E as pessoas sabem, às vezes não, elas sabem que são.
Imagina, eu tava com um construtor de 72 anos lá de Boca Raton que é multimilionário em dólar, né? Em real. Então ele sabe que ele que tem muito a agregar para mim. Só que eu quero ser uma pessoa interessante também para essa pessoa. Como que eu posso ser interessante? É buscando negócio, é buscando parcerias, é trazendo oportunidade. Então a gente se conecta dessa forma e aí vem a regra do interessante e interessado, né? Não tem nenhum problema você ser interessado. O problema é você ser interesseiro. Mas você ser interessado no que a pessoa tem a te agregar, no que a pessoa tem a te mostrar de caminho, cara, é o melhor dos mundos, porque você começa a ter uma referência positiva. E é uma troca, né? Com certeza ela vai querer te ajudar e ela vai ver que você também pode agregar de alguma forma. E aí vocês crescem junto. Por mais que ele seja já um multimilionário, mas todo mundo que tem essa visão de prosperidade nunca está satisfeito. Sempre quer aprender algo a mais. Exato. Então sempre é uma troca. Perfeito. Um exemplo de construção de network que eu acho legal, que aconteceu na minha vida, que hoje me traz muito resultado. Uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu fui numa reunião, numa palestra, na verdade, e tinha um rapaz lá fazendo essa palestra. E eu olhei para ele e falei, cara, o cara mora nos Estados Unidos, o cara construiu uma empresa aqui no Brasil com mais de 2.000 corretores, vendeu essa empresa, pegou algumas centenas de milhões e foi para os Estados Unidos lá e está trabalhando lá no setor imobiliário. E quando eu olhei para ele 8 anos atrás, eu pensei, cara, essa é a pessoa que eu quero me tornar. É uma referência ótima para mim. Só que eu estava numa palestra, tinha várias pessoas. Como é que eu ia me conectar com essa pessoa? E 8 anos atrás eu não tinha condição e tudo que eu conquistei hoje. Eu não sou ninguém perto de onde eu quero chegar. Mas há 8 anos atrás é uma puta evolução, pessoa, né? A gente se conhece há 5 ou 6 anos, então já mudou bastante coisa também. Isso que é bacana. Inclusive tem uma foto aí que depois você mostra. Eu vou mostrar, deixa aqui pra galera ficar... que mudança. Essa foto mudou bastante. E você tava com o iPhone na mão ainda, né? Já tava. Mas voltando ao exemplo, né? Dentro disso, eu pensei, cara, como é que eu vou me conectar com essa pessoa? Aí eu sabia que ele era sócio de algumas empresas aqui no Brasil. Procurei o nome dele no Google e encontrei onde ele era sócio. Eu bati na porta das empresas que ele era sócio e falei, cara, eu trabalho com estratégia financeira, eu quero buscar trazer negócio aqui para vocês. Beleza? Beleza. Como é que os caras vão falar não? Ó, se alguém bate na sua porta e fala, eu quero trazer negócio para vocês, você vai falar, beleza, pode trazer. Escutar e... Né? Eu não tenho nenhum custo, não tenho nada a perder. Então, eu comecei a trabalhar com esses sócios deles, que eram pessoas mais acessíveis, né? E comecei a trazer resultado. Até que, depois de uns 2 anos, mais ou menos, que eu estava trazendo resultado, eu falei, cara, eu quero fazer uma reunião com tal pessoa, uma videoconferência. Eu consegui fazer uma videoconferência com essa pessoa. Por quê? Porque eu já tinha trago vários resultados para ele de forma indireta, que ele nem sabia quem eu era, mas eu tinha trago dinheiro no bolso dele. Já criou uma autoridade dentro da empresa, né? Perfeito. Por mais que não era um dinheiro muito relevante para ele, mas eu tava colocando dinheiro no bolso dele sem ele nem saber. Então, poxa, não tem por que o cara não me dar a oportunidade de uma reunião. E quando eu fiz uma videoconferência com ele, irmão, depois o sócio dele aqui no Brasil me ligou e falou, cara, o que você falou pra ele? Que ele ficou maluco, ele falou, meu, cola no Denis que ele vai prosperar, não sei o que, faz uma... Então, foi uma construção. E aí eu tive nos Estados Unidos, lá em Miami, e tava na praia com ele esse ano, em abril mais ou menos. Entende? Então, é essa construção, buscar estratégia para você poder construir isso. Nunca chegue direto na pessoa que você tem interesse. Porque você primeiro tem que ser interessante e busque caminhos de ser interessante, busque oportunidade de trazer negócios ou busque conexões, busque alguma forma de você ser falado, né, de alguém falar sobre você para essa pessoa, que aí quando você se conectar com ela, foi uma indicação, foi alguém que falou bem sobre o seu trabalho. Vai ser muito mais fácil, né, de você ter esse contato direto. É isso. E falando de dinheiro ainda, eu vou dar um exemplo básico, né? Você falou de gostar de dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa desde criança, tá? Desde muito cedo, meu sonho era ser jogador de futebol. Só que, além disso, meu maior sonho era ser próspero, era ter dinheiro. Sem pensar assim, eu quero ser jogador de futebol para ganhar 100, 200 mil reais. Essa era a minha visão. E foi passando o tempo, eu não consegui, né, esse meu primeiro sonho. Só que a fissura por ganhar dinheiro, né, era muito grande. Mas por que ganhar dinheiro? Só ganhar por ganhar? Não. Era para dar uma estabilidade para minha família, era para proporcionar momentos bons, era para, de fato, eu ter tudo o que eu quero. Isso quem tem essa visão é muito bom. E aí eu fui buscando outros caminhos para isso. E aí eu conheci iPhone, e consegui ter resultado que às vezes, no meu sonho antigo de ser jogador de futebol, eu consegui empreendendo. Agora a pergunta que eu quero te fazer, qual que é o melhor caminho de sair do CLT,
né, que muita gente deve estar, para empreender e conseguir alcançar os sonhos? Perfeito. Antes eu posso só falar um pouquinho sobre o que você falou? Claro. Cara, você falou que você tinha os seus objetivos, etc., de ajudar a sua família, de buscar as coisas, qualidade de vida, etc. E você só conquistou por isso. O problema é que as pessoas não têm nem isso. Entende? As pessoas pensam, vou juntar dinheiro, mas, cara, juntar pra quê? Por quê? Por quem? Então, criar isso também é muito importante. Você sentar antes e começar a desenhar seus objetivos, suas metas, colocar prazo, né? No sistema SMART, tem que ser específico, mensurável, atingível, tem que ser relevante para você e tem que ser temporal, ou seja, você tem que ter datas para tudo isso. E quando você começa a definir isso, você tem motivação. Frase, né? Frasezinha, mas motivação, é motivos para ações. Então, quando você cria esses motivos, cara, você age, né? Se você não tivesse antes pensado em tudo isso, você ia começar a empreender. Qualquer imprevisto, primeiro ou segundo, você ia desistir, porque você não tem um motivo forte, entende? E é o que falta hoje nas pessoas. Eu percebo que as pessoas são muito perdidas. Você senta e fala, cara, qual que é o seu objetivo? A pessoa olha e fala, sei lá. Ou a pessoa cria ali na hora. De cada, sei lá, 100 pessoas, concreto, uma né? tem isso em mente, entende? Inclusive você que está assistindo, você tem algum objetivo hoje? Qual que é o seu objetivo? Se você respondeu pergunta que sem gaguejar, é simples, meus mas parabéns. é muito verdadeira, né? Uma pergunta isso. que se a pessoa não souber, pô, ela tá vivendo aqui por viver. Já pensou que chato você acordar sem saber o porquê que você está acordando? Né? Tem uma frase que eu vi no trailer de quando tava começando um filme que era... Nossa, faz muito tempo, tá? Mas era alguma coisa assim, tem 2 dias mais importantes na sua vida. O dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. É muito foda essa frase. Porque realmente você começa a entender o porquê que você nasceu. Aí você não tem ninguém que te segure. Entende? Aquela velha frase, né? Quem tem um propósito bem definido consegue alcançar muitas coisas. É isso. Quem às vezes nem sabe nem que é propósito, nem sabe que eu tô aqui na Terra pra quê? Apenas vive. Vive fazer peso na terra. Aquela velha música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E nunca vai conquistar nada. Aí começa a entrar no Instagram, ver a vida dos outros, aí começa a se comparar, aí fica mal, aí entra em depressão e assim, enfim, acarreta muitas coisas. Então, qual que é o melhor caminho de você criar essas metas, de você sair do CLT, que muita gente quer, mas tem medo, né? Quer empreender, mas tá travado. Sim. Fala um pouquinho da sua visão sobre isso. Cara, eu acho que é muito importante ter medo. As pessoas entendem o medo como uma coisa negativa. Elas têm medo do medo, vamos dizer assim. Mas o medo é excelente. Porque se você tem medo, por exemplo, de pedir demissão do seu trabalho para empreender, é ótimo, porque você, na sua cabeça, fica pensando em tudo que dá errado, que pode dar errado, não fica? Pega tudo isso que você está pensando que pode dar errado e começa a escrever e encontrar a solução. Porque a partir do momento que você entendeu todas as possibilidades de imprevistos e você já tem escrito as soluções para cada um delas, você consegue encontrar o caminho. Quando você estiver lá executando a sua tarefa e surgir algum desses imprevistos, o que você vai fazer? Você já vai saber a solução. Né? Já está desenhado. Então, aproveite o medo. O medo é excelente. O medo é muito bom, porque com o medo você consegue se antecipar a possíveis imprevistos. Agora, como que eu fiz para empreender? Eu já trabalhava, isso foi em 2016, quando eu comecei a empreender mesmo. Né? Em 2016 eu trabalhava no banco, eu era gerente no banco multinacional. Nessa época eu dava aula aos sábados de gestão financeira e à noite eu fazia planejamento financeiro, que foi mais ou menos ali quando eu te conheci, né? Nessa época. Então eu tinha 3 empregos, acredito que quando eu te conheci ainda trabalhava no banco. Eram 3 empregos. E eu administrava tudo isso. Eu fiquei um pouco mais de 1 ano fazendo isso. Em novembro de 2017, eu tive um acidente de moto. Sempre andei de moto. Então, teve um dia que eu fui atender um cliente no France Café em Guarulhos. Lá, saí de lá quase 3 horas da manhã. E eu morava no Morumbi na época. E aí, pra voltar pro Morumbi, caminhada gigantesca. Era época de julho, frio pra caramba. Eu lembro que eu falava comigo, eu falava, cara, eu não vou ter sucesso porque eu quero, não. Eu vou porque eu mereço. Porque, pelo amor de Deus, olha isso aqui, julho, mó frio da... E o cara nem tinha fechado comigo. E eu tava na persistência naquela época ainda. Tudo bem. Aconteceu que depois eu voltei cheguei em casa, etc. Acordei para ir trabalhar, acordei atrasado. Fui dormir, sei lá, 4 horas para acordar às 7h30. Acordei atrasado, fui passar naquele farol que tá mais amarelo que vermelho, eu tava errado. Acertei um carro. Aí eu fiquei de cama quase 3 semanas, né? E durante essas 3 semanas eu fiquei pensando, cara, o que eu faço da minha vida? Porque assim, eu tô trabalhando muito.
Eu preciso decidir se eu largo o banco, se eu paro de fazer planejamento financeiro ou se eu paro de dar aula. Parar de dar aula não era uma opção, porque eu não tinha como, né? Precisa finalizar a turma, eu não ia deixar o meu contratante, assim, na mão. E eu decidi, então, pedir demissão do banco. Eu era gerente lá. Eu era o gerente mais novo do banco. Então, cara, quando eu vim pedir demissão, me chamaram de maluco. Com Falaram, certeza como o assim, medo veio, né? estabilidade? Porque quantos anos você demorou para ser gerente? Cara, na minha carreira eu consegui atingir algumas coisas rápido até. Tipo, 6 meses de estágio, depois nem um ano como assistente já gerente. Acho que eu sempre fui um pouco fora da curva de uma coisa que eu tenho muito, que é a escutativa. E depois a gente pode falar sobre isso, porque eu adoro escutativa. E eu acho que a escutativa é o que faz a gente saber as respostas para as perguntas. Porque no final das contas, o segredo para você alcançar alguns passos, né, a mais é você saber das respostas para as perguntas que foram feitas. E as pessoas, né, costumam falhar nisso, não sabem nem o que está sendo perguntado. E aí tenta responder o que não é para responder. Mas, então eu decidi pedir demissão do banco. Falei, quer saber? Me chamaram de maluco. E eu lembro bem, quando eu voltei do acidente no mesmo dia. Com o pé todo fachado ainda, né? Voltei, fui lá, cheguei no meu gerente geral, falei, cara, me dá um papel e caneta. Ele falou, Denis, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pedir demissão. Aí ele, não, por quê? Eu falei, cara, porque eu tô com uma outra empresa. Aí eu peguei, abri o site da empresa e ele falou, pô, já tá tudo estruturado. Tá no jeito já. Eu falei, eu tô trabalhando mais lá do que aqui já, tô ganhando mais lá do que aqui já. Então, pra mim, cara, eu vou ir pra cima. E aí ele, poxa, desejou todo o sucesso do mundo e tal, e me deu um papel e caneta, eu coloquei lá, pedi demissão. Tinha 6 anos de banco. E foi em novembro. Eu sabia que se eu esperasse mais 2 meses, eu podia receber até algumas comissões ali a mais, por conta da virada do ano. Mas pra mim, eu queria resolver minha vida. Tá liberto, né? Exato. Queria poder ir pra cima. Queria aproveitar esses 2 meses pra melhorar tudo e também buscar já estruturar as coisas, porque em janeiro é onde as pessoas querem começar a planejar o mudança, ano. né? Nossa, já Então, pra mim, é virou ótimo. ano, vida nova, né? Então é uma Exatamente. oportunidade de você também Perfeito. fechar negócios. Perfeito. Então, acredito que a sua pergunta foi, né? Como sair do CLT e empreender? Acredito que o ideal é que você tenha pelo menos 6 meses consecutivos, o mesmo salário, no mínimo, do que você já ganha no seu trabalho atual. O problema, na verdade, é que as pessoas, quando falam, Denis, eu quero empreender, quero sair do CLT para empreender, tá errado, porque quem diz que você não pode empreender no CLT? As pessoas não fazem isso, né? E já aconteceu a situação onde um amigo meu falou assim, Denis, cara, eu quero empreender, vou pedir demissão. Eu falei, irmão, você tá dando certo no que você faz hoje? Você já empreendeu aí dentro, no CNPJ nem sabe dos ainda, outros? né, o que vai fazer. Exato. Você pode empreender e deve empreender antes no CNPJ de alguém, porque você vai errar pra caramba. E você vai aprender pra caramba. E usa tudo isso que você aprendeu pra não errar de novo. No seu nome, porque a paulada é sua, é maior. Então, empreenda primeiro no CNPJ de alguém. Eu acredito que é muito importante. Eu empreendia dentro do banco. Por isso que eu consegui crescer no banco. Porque eu empreendia lá, realmente não tinha problema com horário. Eu buscava soluções. Você busca ali, de repente, a gente tinha meta para vender consórcio. Tá bom, não vou chegar falando, faz um consórcio para me ajudar. Irmão, deixa eu entender como é que funciona esse produto. O que são os pontos positivos? Quais são os negativos? O concorrente é o quê? O financiamento. Quais são os pontos positivos e negativos? E aí você encontra e fala, cara, vale muito a pena. Se você desenha muito a estrutura e faz, vale muito a pena. Você vende de uma forma totalmente planejada. Então, entender, aprender e ter conhecimento técnico, que as pessoas fogem disso talvez para empreender e vai só para o comercial, cara, dá uma atenção no técnico, porque isso pode facilitar muito a sua vida no comercial, que é a parte de vendas. Você vai crescer, né? Você vai, na prática, aprender o jeito certo. Perfeito. E é o que você falou. Às vezes você trabalhando para alguém na área que você quer, você pode errar um pouquinho, né? Você pode aprender aos poucos. Sim. Quando é o seu negócio e você já pediu demissão e você tá lá e ali só depende de você, cara, isso. qualquer erro que seja maior pode te prejudicar muito, pode atrasar o seu sucesso. Então eu acho super válido isso. Eu vejo que muita gente às vezes trabalha 8 horas e tem mais, sei lá, 5 horinhas aí no dia, 2 horinhas que seja no dia para empreender e acha que não tem tempo, fala que não tem tempo, né? Fala que não dá porque eu tô muito ocupado. Meu, prioridades. Sim. Se você não tem prioridade de você mudar de vida, infelizmente pode ter 10 horas no seu dia livre, mas você vai preferir fazer outra coisa.
Você falou que as pessoas podem errar empreendendo no CNPJ de outra pessoa. Não pode nada, vai errar. Mas é por isso que você tem que empreender no CNPJ de alguém. E sobre esse ponto de as pessoas elas buscam, de repente, uma prosperidade. Elas têm medo de buscar prosperidade, porque dá trabalho buscar prosperidade. Realmente dá trabalho. Só que assim, para você evoluir na sua vida e ser uma outra pessoa, isso pode demorar 1 ano, depende da sua intenção, da sua força naquilo, ou pode demorar 5, mas cara, não vai demorar mais que isso. Então, é mais tranquilo, dá menos trabalho você se empenhar por 5 anos do que você ficar, sei lá, até seus 80 anos trabalhando, até seus 70 anos. Esperando a aposentadoria que não vai Exato, ter. que não vai acontecer. Então, tendo que pegar busão com 60 anos de idade. Você já parou pra pensar que se você vai fazer isso com você mesmo? Fala, cara, eu vou fazer isso comigo mesmo. Na idade que eu tô forte, que eu mereço, né? com condições de ir pra cima, com acesso à informação, porque a gente tem internet. Qualquer coisa, quer empreender, beleza, busca no Google, no YouTube. Eu falei pro Eric agora, né? Não sei nem como que a pessoa que criou o YouTube fez isso sem olhar no YouTube, porque tem Hoje tudo. tem tudo disponível lá, né? Exato. Então, hoje a gente tem acesso à informação. Nossos pais não tinham. Então, eles têm os motivos deles. Mas agora, você não ter sucesso é uma consequência totalmente sua. Você tem sim acesso. Ah, Denis, mas eu venho de uma condição ruim. Porra, entendeu? Temos exemplos. Mas é aquilo. Você precisa realmente buscar. Então, eu acredito que dá menos trabalho você ter 5 anos de busca de prosperidade do que viver o resto da vida numa vida medíocre. Tendo que se esforçar, tendo que pegar busão cheio, tendo que pegar trenzão cheio, tendo que trabalhar com 50 anos, 60 anos de idade, né? É uma idade muito boa de se trabalhar, tá? 50, 60 anos, a expectativa de vida hoje está quase 90, né? E é bizarro isso, mas... Mas quanto mais você faz hoje, menos Perfeito. você vai precisar fazer lá no na futuro. frente. Exato. Só que quanto menos você fizer hoje, mais você vai ter que fazer lá no futuro também. E no futuro você não vai ter tanta força, De tanta trabalho. disposição, tanta energia quanto você tem hoje. Perfeito. Vai ser muito mais fácil. Quantos aposentados você vê aí que não tem dinheiro nem pro remédio? Tá aposentado e continua trabalhando, né? Então, não é interessante isso, né? E quando você empreende e tem sucesso empreendendo no seu negócio, cara, você vai ter um futuro muito melhor. Você vai ter um futuro para sua família, para seus filhos, para sua esposa, seu esposo, muito melhor do que você não tendo grana. Infelizmente, a grana é importante. É importante. Infelizmente. Não é tudo, mas é importante. Então, se você não gosta, infelizmente, você vai ter um futuro aí não muito bom. Não dá, né? E é assim, hoje em dia, sabe qual que é o problema? O problema não, né? Mas em 1900, se você pegar o seu celular e procurar no Google, agora, idade, média da idade no ano 1900. Cara, são 33 anos a média de idade. A expectativa de vida eram 33 anos. Hoje a expectativa de vida está um pouco mais de 80 anos. 80,5. Aumentou muito, né? Aumentou muito, isso por conta do avanço da tecnologia, no avanço da medicina. Então você pega, cara, 1900 foi ontem. Foi ontem, se a gente parar para pensar desde o ano zero, vamos dizer assim. Mudou muito a expectativa. E hoje dizem especialistas que a pessoa que vai viver 150 anos está viva hoje. Então, se você não se planeja, cara, você vai ter que trabalhar até 120 anos. Você já pensou? Não nós, né? Porque eu acredito que a nossa geração ainda não vai conseguir chegar nisso tudo. Mas, dizem alguns especialistas, e eu não duvido, porque tem dados históricos que mostram que a expectativa de vida, cara, triplicou quase. Aumentando cada dia mais. 2,5 vezes mais exato, né? Então, a gente vai ter que trabalhar cada vez mais. Se a gente não se antecipa e busca a solução, e a gente sabe que o sistema INSS significa isso, nunca será suficiente, nunca vai ser suficiente. Então, se a gente não fizer isso por nós, cada vez mais a gente vai ter que trabalhar mais. E, cara, qual foi a virada de chave para você? Né? Quando foi que você falou, eu preciso, de fato, fazer meu negócio alavancar? Porque no começo de você empreender, cara, vai ser difícil, você não vai ter tanto resultado, mas existe um momento que você tem um start que você fala, é agora. Quando que foi isso pra você? Cara, tem uma situação que eu não divido muito, mas eu vou dividir contigo, que foi uma situação que, assim, eu lembro perfeitamente de tudo que aconteceu. Eu tava na época de festa junina, assim, lá, morava em Ferraz ainda, eu não sei quantos anos eu tinha, menos de 10, né? E eu tava correndo atrás de balão, lá com os meus primos, etc. Eu tava num campo assim, que era tudo escuro, eu caí lá e, enfim, trinquei o pé.
à noite, então meus pais sempre acordaram muito cedo. Meu pai sempre acordou tipo antes das 5, assim, é bizarro, né? E aí uma vez a gente acordou, beleza, e ele foi me levar no hospital, super cedo. Cheguei no hospital umas 6, aí foi atendido, etc. Só que meu pai pegava o papelão na rua. Eu pegava o papelão na rua junto com meu pai. Então ele ia naqueles carrinhos de mão, sabe, de pedreiro assim. Eu ficava bem na pontinha do carrinho assim, com os pés entre as rodas, para não pesar para trás. E ele colocando papelão, latinha e o que fosse possível vender ali no ferro velho. Só que teve um dia que nesse dia eu tava com o pé enfaixado, então imagina, acabei de sair do hospital com o pé engessado, né? E aí chegou uma moça do nada e olhou pro meu pai assim com uma cara super feia e olhou pra mim e me ofereceu um lanche que tava comido pela metade. Pra mim, assim, eu falei, não, obrigado, mas foi uma situação que, assim, cara, eu lembro até hoje, é bizarro como marcou. E eu comecei a querer buscar algumas opções de melhorias ali naquele momento, eu acredito. Então, se eu encontrasse essa pessoa hoje na rua, eu ia agradecer muito ela pelo que ela fez. Por mais que foi uma maldade, eu acredito, na forma que ela olhou pro meu pai. Mas uma caridade por me oferecer o lanche, beleza. Só que ela me ajudou bastante porque foi um momento que eu falei, cara, a raiva me consumiu. Então, foi um combustível pra mim durante algum tempo. Top demais. Você vê que nosso passado, nossa infância, acontece coisas que às vezes, se a gente aproveitar do jeito certo, né, se a gente tem uma intenção boa, Sim. pode mudar o game. Agora, você poderia se vitimizar ali e falar, ai Deus, eu sempre fui vidas, céus, né? Sei lá. E acho que não ser esse perfil é muito importante. Agora falando de finanças, né? Eu vejo que muita gente tem essa dúvida, muita gente de fato tá perdido. Né? A gente até falou um pouco disso, de a pessoa não saber para onde vai. Agora falando de parte estratégica, de parte de, como que eu faço para atingir meu resultado, meu objetivo, economizando, investindo, né? Falando de investimento que é o que você sabe. Por que investir? Acho que muita gente nem sabe o porquê deve investir. Eu acho que o porquê investir é uma pergunta muito particular. Eu tenho meus motivos para investir, você tem os seus, né? Cada um tem que ter os seus motivos. Então, criar esses motivos antes é mais importante do que investir. Porque quando eu comecei a trabalhar com planejamento financeiro, a primeira coisa que eu falava com os clientes era sobre isso. Vamos investir? Beleza, quanto que você vai investir por mês? Ah, beleza, tanto. Só que se você não cria o porquê, quando a pessoa começa a ter dinheiro, a partir do momento que ela acumulou algum dinheiro e tem alguma reserva, o que ela faz? Ela resgata. Ela gasta. Por quê? Porque ela não criou antes os seus porquês. Então vale muita reflexão de você hoje parar e pensar, beleza, quais são os meus motivos? Quais são os meus objetivos? Daqui a quanto tempo eu quero parar de trabalhar? Eu quero comprar uma casa, beleza. Daqui a quanto tempo eu quero comprar essa casa? Eu quero comprar um carro, quanto tempo? Eu quero empreender. Vamos criar um plano estratégico? Na hora de empreender, eu posso dar algumas dicas aqui sobre cada um dos objetivos, mas vai ficar muito longo. Mas eu vou usar 2 rapidamente. Empreender, cara, pega um papel e uma caneta e começa a pensar nas possibilidades. Tem uma coisa chamada OKRs, né, que são tarefas-chaves. Então você pega uma tarefa-chave e aí você coloca as subtarefas. Inclusive, quem estiver assistindo quiser, me manda uma mensagem no meu Instagram lá, o Denis Rezende, fazer um marketing aqui pra mim. E aí eu te mando essa planilha. Eu tenho uma planilha de OKRs que eu uso com os meus clientes. Eu tô abrindo, pra você ter noção, um café em Londres com uma cliente usando essa mesma planilha. Então tem tudo aqui, é bem completinha. Mas é muito simples também, por outro lado. Então aqui você começa a entender tudo que você tem que fazer para poder empreender. E aí se precaver para os imprevistos que podem acontecer. Tarefa-chave e as sub-itens aqui para alcançar essa tarefa. Para várias, a venda, qual que é o produto, quais são os concorrentes, qual que é a margem de lucro que eu vou ter. Algumas perguntas que você vai fazer para você mesmo, ou você pode utilizar também o ChatGPT para encontrar algumas respostas, mas eu acho legal você ter essa criação, porque aí você consegue realmente participar de todo o processo. Agora, criar esses objetivos, por exemplo, o objetivo mais comum das pessoas, na sua opinião, qual que é? O objetivo mais comum? Que as pessoas mais querem, geralmente. Sei lá, você sendo qualquer pessoa, brasileiro... Gastar dinheiro. Gastar, comprar. Sim, todo mundo quer. Mas comprar o quê? Roupa, beleza. Aí você já tava falando da molecada, da galera de 18 anos. Uma casa. Uma casa. Casa é todo mundo o objetivo principal. Casa. E olha só a importância de uma estratégia financeira, né? Quando a gente fala de comprar um imóvel, quais opções a gente tem? Eu sou do aluguel, então não foco muito nisso. Eu também, tá? Mas quando a gente vai fazer uma análise, a gente leva 2 fatores em consideração, o racional e o emocional. Muita gente, racionalmente pensando, cara, não faz sentido. Aí vem aqueles vídeos, mas se você tem 1 milhão...
e você aluga uma casa que vale 1 milhão, você vai pagar 4 mil reais ou 5 mil reais, porque é 0,5% mesmo a média. Só que esse 1 milhão aplicado a 1% vai te dar 10 mil. Olha que mundo perfeito, sobra 60 mil por ano. Mas, irmão, e a pessoa que não tem 1 milhão? Como é que faz? É quase Qual que é a melhor estratégia para ela? né? Entende? Então, eu acho que eu posso até fazer esse cálculo. Vai ser um cálculo um pouquinho demorado, não sei quanto tempo a gente tem, mas imagina só, rapidamente. Pode Vou fazer, resumir. fica à vontade. Para a pessoa que não tem 1 milhão ainda, o que ela tem que fazer? Uma construção. Se ela quer, por exemplo, morar... Vamos usar 1 milhão como exemplo, mas a gente, na verdade, vamos usar 400 mil como exemplo, porque eu lembrei que eu tenho uma simulação aqui de um financiamento que me mandaram que vai salvar isso daqui. Se a pessoa tem uma casa de 400 mil reais que ela quer, tá bom? Se eu tenho 400 mil reais hoje, realmente, aplicado a 1%, eu tenho 4 mil. Um imóvel de 400 mil, eu vou pagar uns 2 mil de aluguel. Porque é 0,5% mesmo essas médias. Mas o problema é que, infelizmente, às vezes a pessoa não tem esse valor. Então, o que acontece? Aqui na simulação que eu tenho, depois eu vou te mandar e você compartilha, não sei, na imagem. O financiamento, ele começa com R$ 3.650, arredondando, tá bom? Então, realmente, parando para pensar, compensaria mais alugar e pagar 2 mil ou eu vou jogar esse dinheiro fora? Porque eu tenho a opção de comprar o imóvel e pagar 3.600 no meu financiamento. Só que ambas situações de imóvel não é seu. As pessoas acreditam que quando faz o financiamento é meu. Não é seu, é do banco. Enquanto você não paga tudo, né, Silvio? Enquanto você não pagar tudo. Só que o ponto é que quando a gente faz uma linha do tempo, imagina que uma linha do tempo de 30 anos, porque esse financiamento aqui são 360 meses, certo? Então a gente está no mês zero aqui, né? Você quer comprar um imóvel de 400 mil e você tem uma dúvida se você aluga e junta a diferença do valor do financiamento ou você faz o financiamento direto. Vamos fazer cálculo, né? Imagina que você começou a morar e você tem aqui essa diferença de R$ 1.650, certo? Porque o aluguel são 2 mil e o valor do meu financiamento inicial são 1.650. Isso pelos primeiros 10 anos. O sistema sabe que depois ele vai cair. Mas eu vou te falar, eu comprei um imóvel quando eu tinha, sei lá, 21. Já faz 10 anos. A parcela não mudou em nada, porque tem correção. Mas os bancos falam, depois de 10 anos vai começar a reduzir. Não, nem sempre reduz, tá? Mas vamos fazer essa simulação. Beleza. Se eu moro de aluguel pagando 2 mil e fico aqui juntando 1.650, que é a diferença, eu vou pegar a minha HP12C, minha calculadora, que sempre me acompanha. Eu vou mostrar aqui pra galera. Essa calculadora aqui, ela salva muito. Então, 1.650 PMT, vamos investir esse dinheiro por 15 anos, metade do período, né? Há uma rentabilidade de 0,8, 10% ano. Hoje a Selic está quase 13%, né? Só que existem momentos onde a Selic vai estar 6%. Mas o ponto é que, na média desse período, você vai conseguir 10% ano. Como? Aí usando estratégia de investimento, fazendo diversificação. Tem um e-book também que eu posso compartilhar com quem mandar mensagem lá, sobre a teoria da diversificação, porque quando o cenário vai bem, o outro vai ruim e vice-versa. Então o mercado financeiro é cíclico. Buscar 10% não é uma Pode jogar seus ovos numa cesta só, né? Tem que sempre... Exatamente. Beleza. Selic está subindo 13% lá, 13,25%. Tá bom, investe na Selic. Selic começou a cair, vamos começar a olhar para fundo imobiliário, de repente algumas ações ali, vai ter que correr um pouquinho de volatilidade, mas vai conseguir 10% ano. Dá para conseguir de boa. Show. Beleza. Perfeito. Então, a partir disso, 0,8% durante 180 meses, que são 15 anos, o meu valor futuro são 659 mil. Ou seja, aqui, neste ano, eu consigo comprar esse imóvel à vista. Porque mesmo que são 400 mil, vamos supor que ele sofreu correção. Tem o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, IGPM, tabela Price, tem as correções nesse período. Cara, supondo que sejam 660 mil o novo valor desse imóvel, beleza, eu comprei à vista. Só que você comprou ele em 15 anos. Se você fizesse o financiamento no banco, o que ia acontecer? Você ia ter que pagar 3.650 durante 30 anos. Fechou? O dobro do tempo. Só que olha que legal. Aqui você não comprou com 15 anos? Imagina que, já que você iria ter que pagar para o banco 3.650, você começa então a pagar para você esse valor. Esses 3.650
PMT, 0,8 também de rentabilidade, durante os 180 meses, você tem no final dos 30 anos mais um acúmulo aqui de R$ 1.458.440, para ser mais exato. Então você consegue, com uma pequena decisão, já buscar aqui um valor suficiente para você viver de renda passiva aqui com R$ 12.000, em média. Né? Isso é uma sacada importante que as pessoas têm que ter. Se faz um financiamento ou mora de aluguel, porque agora que beleza, eu não tenho os 400 mil, mas eu acumulei. Aí nesse momento eu tenho 659, aí eu posso decidir, eu compro à vista ou alugo? Com o dinheiro na mão você consegue fazer escolhas, né? Exato. Se você tem o lado emocional de ter o seu imóvel ali para você chamar de seu, não tem problema, você compra à vista. Só que se você não tem, você pode alugar e ainda fica melhor ainda o jogo. Entende? Então, para quem hoje quer ter uma casa, né? Ela não quer alugar, ela quer ter uma casa. Só que ela não tem dinheiro, ou ela tem muito pouco dinheiro. Qual que é o melhor caminho? Fazer simulação. Aqui eu dei um exemplo de uma simulação com Tem dados reais. Tá? Vários tipos de... Dados de mercado, etc. Mas é importante sempre fazer simulação. Geralmente as pessoas gostam muito de comprar imóvel na planta. Né? Hoje, quais são as possibilidades que a gente tem de comprar imóvel, Eric? Vamos ver se você sabe. Você consegue comprar na planta, né? Quando está construindo, pronto. Consórcio. Não, aí é como pagar. Como pagar. Ah, tá. Comprar. Leilão. O que mais? O imóvel está planta ou está na planta. Leilão, são só essas possibilidades. Né? Se eu te falar que tem uma quarta que ninguém sabe, que você nunca vai ver isso em canal nenhum, você pode procurar, irmão, não vai ter. Não tem. E eu vou compartilhar com vocês, de verdade. Ó, dica de ouro, hein? Dica de ouro. Geralmente quando um cliente chega e fala assim, Denis, eu quero comprar teu imóvel na planta. Aconteceu isso, inclusive, no ano passado, com uma cliente, que ela queria comprar um imóvel na planta. Quando você compra um imóvel na planta, você tem um período aqui, linha do tempo, e imagina que esse imóvel são R$500 mil, por exemplo. Tá bom. O que é feito nesse momento? Aqui, esses R$200 mil, por exemplo, você paga durante o período de obras. Então, se é 500, 200 você paga durante o período de obras. E 300 é o que eles chamam de parcela da BITS ou parcela de financiamento, aquela que é jogada lá pro final. Você tá me olhando com uma cara como se você tivesse comprado na planta. Já comprei antigamente, mas já... Tá bom. Já então, vendi beleza. também. Fechou. Então você só tá concordando. Beleza. Esses 300 mil, ele é jogado lá para, sei lá, 36º mês. Porque são 3 anos de construção, por exemplo. Beleza. O que acontece? Os 200 mil, eu vou dividir, imagina que a gente está numa reunião, eu sou o seu vendedor, eu sou o corretor, e eu tô falando para você, ó, esse 200 mil, a gente vai dividir em 3 anos, com parcelas mensais de 2 mil e parcelas anuais de tanto. Beleza. Você fala, consigo pagar. Só que o que acontece? Durante esse período aqui, você não vai ter pago só 200 mil. O que não é falado é que você tem nesse período correção de INCC. Em maio, por exemplo, que é o mês de dissídio da categoria, isso daqui chega a quase 3% às vezes. Então imagina só uma correção só em um mês de 3%, mas varia ali no mês a mês. Você consegue encontrar correção de INCC pela Fundação Getúlio Vargas, né? FGV. Aí beleza. Durante esse período de correção, você não vai ter pago 200 mil. Você vai ter pago aqui, por exemplo, 300. Fechou. Só que o problema, sabe qual que é? Que os 300 mil que você jogou lá para o 36º mês, ele vai ser corrigido também pelo INCC, tabela Price, etc. Então, esses 300 mil que era o inicial, não está mais 300, tá? Por exemplo, 500. Então, no total, você já iria pagar 800 mil, certo? Só que aí vem o fio da meada. Muita gente não consegue, infelizmente, pagar isso daqui. E quando eu trabalhava numa construtora, eu fazia justamente isso. Eu pegava e corrigia todo o período de obras, no mês a mês, eu era analista financeiro. Era eu trabalhando aqui com os numerozinhos. E aí, chegava muita gente lá falando, Denis, eu não consigo mais pagar, porque esses 500 mil aqui de saldo devedor, eu nem vi que chegou a isso. Era 300, como é que virou 500? Porque as pessoas não estão olhando para o 37º mês. Estão olhando para o mês a mês. Ah, nossa, subiu esse mês a parcela de 2 mil, subiu para 2010. Droga. Os 300 subiu para 301. Sei lá, por exemplo, né? Então, essa correção acontece. Dentro disso, quando a gente chega nesse momento, tem uma coisa que é a outra possibilidade. Porque aqui, quando a pessoa está devendo 500 e ela não consegue pagar, ela tem algumas opções. Ou revender, mas isso pode demorar um tempo. Ou o imóvel dela pode ir para leilão. Ou ela pode destratar.
Se vai para leilão, ela pode perder tudo. Se ela distrata, geralmente a construtora devolve 20% do que ela pagou. 20%. Então, se ela pagou nesse exemplo aqui, quanto eu tinha colocado, 300, ela vai receber 60 mil só. 60 conto. Então, o que a gente faz aqui nesse momento? A gente busca encontrar essas pessoas que estão nesse momento de distrato e oferecer uma proposta. Então, por exemplo, poxa, a construtora está devolvendo só 20% para você, Eric. Cara, e se eu te der 50%? Você aceita? Vai ser muito mais jogo para a pessoa, né? Infelizmente, ou felizmente para mim nesse caso, né? Só que aqui ela vai estar recebendo 150 mil e nós estaremos comprando 300 mil por 150. Já começa o jogo ganhando, né? E depois disso a gente paga o saldo devedor ali. E aí tem várias estratégias que consegue fazer pagar até mais barato do que à vista. Só que aí se você tivesse o dinheiro, que a gente deixa o dinheiro aplicado, paga através de umas estratégias lá e aí consegue sai muito mais barato. Mas o ponto é que o distrato é a melhor possibilidade de comprar um imóvel que existe. Só que não é uma informação que você consegue assim. E também não é bater na porta das pessoas. Tem que ter relacionamento, tem que ter network. Mas é realmente uma das melhores estratégias, assim, até para investimento. Quando eu comprei o meu imóvel, eu usei exatamente essa estratégia. Mas eu vou dar uma dica muito especial para você. Porque às vezes você pode estar nesse momento de distrato. E aí você fala, Denis, a construtora está me devolvendo só 20 mil, 20%, por exemplo. Né? Cara, qualquer juiz, se você for para um processo, ele vai devolver 80%. Qualquer um. É o mínimo que o juiz vai devolver. Só que o problema é que pode demorar, pode ser que você precise do dinheiro, pode te dar dor de cabeça até lá, vai dar trabalho. E aí você tem dos 80%, 30% de advocatício, por exemplo, sobra 50%. Então, eu não estou falando isso para você entrar com um processo para poder fazer esse distrato. Eu tô falando para que você tenha essa informação e você, se de repente precisar distratar, falar, olha, seguinte, Eric, qualquer juízo devolve 80%. Então eu quero aqui 70% pelo menos para poder desistir do imóvel. Você já começa a ter munição para falar com a construtora. É quando você tem algo para dialogar, né? Perfeito. Então você tem conteúdo. Pô, é isso. Beleza. Quando você não sabe nada, você só escuta e aceita e já era. Exato. Um outro ponto também, quando eu vou negociar distrato, porque eu faço isso também, às vezes o cliente, eu já tive cliente, poucos, tá? Que falou, Denis, eu preciso ir lá, preciso distratar, o que eu faço? Antes de ir lá falar com a área financeira da empresa, é importante você ver quantas unidades tem em estoque. Porque, por exemplo, se você tem um apartamento lá que tem 2 unidades em estoque, ou seja, para venda, e você tem na outra ponta um outro apartamento que ele tem 100 unidades para vender, para a construtora é difícil realmente devolver um percentual maior, porque ela vai ter 101 imóveis para vender. É mais trabalhoso. Agora, na maioria das vezes, tem poucas unidades. Então, você pode ir com o argumento de, olha, Eric, seguinte, me dá 70%. Cara, você vai conseguir revender isso daqui muito mais fácil, porque só tem 2 unidades em estoque. Ah, Denis, mas como é que eu consigo isso? Entra no site da construtora, lá tem o número lá da imobiliária ou da própria construtora da área de venda, perguntar, quantas unidades tem em estoque aí para eu saber? A pessoa vai te falar, o corretor vai te falar, entendeu? Então você consegue acesso a essas informações. Daí você consegue começar a negociar. Eu não aceitaria menos de 70, tá? Na verdade, eu acredito que dá para ir para as cabeças mesmo, buscar até 100% às vezes do que a pessoa pagou. Só que é um trabalho... você saber conversar e tentar, né? Sim, aí tem umas estratégias que eu não posso compartilhar. Aí se quiser, né, tem que contratar ele. Tem uma área, a gente tem, né, alguns estrategistas. Hoje eu estava, inclusive, com o Eric, foi um dos meus clientes. Eu vou mostrar a fotinha aqui. Mostra aí. Foi cliente, sei lá, em 2016, Eric. Acho que foi em 2017 ou 2018. Tá, mas tem uma foto depois, porque assim, eu acho que foi em 2017, porque aí depois a gente se reencontrou e recontratou o trabalho. Então essa foto que eu tenho não é do dia não é o que primeiro, a gente conheceu, né? do primeiro. É da outra empresa que eu tinha chamada Sorg. Pra onde que eu mostro aqui, amigo? Aqui? Olha o Eric aqui. 2019. Esse ano foi o ano que eu, de fato, abri a loja física, né? Foi a virada de chave para o meu negócio. Foi ali que eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a prosperar. E eu busquei ajuda para saber investir, porque eu totalmente cru, não tinha muito conhecimento, tinha nada sobre investimentos. Então, é importante você ter alguém que saiba, alguém que
Seja especialista para te direcionar para o caminho certo, né? Por exemplo, você tá com dor de dente, você vai procurar no Google como tirar seu dente, não faz sentido nenhum, né? Mas as pessoas fazem muito isso, por isso que infelizmente muita gente tem medo de investimento porque perdeu dinheiro, porque tomou decisão errada, entende? Então o mercado financeiro não é arriscado. Arriscado é você tomar decisão sem saber o que tá fazendo, né? Você querer operar um day trade sem... Meu Deus, você nem me fala de day trade, pelo amor de Deus. Irmão, acho que é a pergunta que é mais feita, ou que é mais desejada, né? Como que a gente faz para alcançar R$1 milhão? Qual que é o melhor caminho, né? Para quem quer investir? O que você acha disso? Cara, o primeiro milhão ele pode vir de várias estratégias, né? Mas em resumo, acho que 2 podem ser as principais. Ou você investir pouco durante um bom tempo, ou você investe muito durante um período menor. Eu sempre vou ser o tipo de pessoa que quando eu sento com um cliente para falar sobre números, etc., às vezes o objetivo do cliente está acima do que ele pode, né? A expectativa está muito acima da realidade. Então ele tem 2 opções, ou gastar menos do que ele ganha, ou ganhar mais do que ele gasta. Sempre vou falar para ele, cara, você tem que ganhar mais do que você gasta. Então se você quer ter um padrão de vida para gastar 300 mil por mês, beleza, ganhe mais do que isso. Entende? Se você quer ter um padrão de vida para gastar 2 mil por mês, beleza, ganhe mais do que isso. O importante é você nunca se adequar ao que você ganha. Porque imagina só, hoje a maior parte das pessoas fazem isso, né? Então se você tem um salário de 3 mil e você tem que se adequar dentro desse salário, olha o tanto de coisa que você deixa de fazer. Olha o tanto de coisas que você deixa de viver. Um tanto de experiências que você deixa de lado. Então, é mais importante você começar a pensar, beleza, o que eu gosto de fazer, ou o que é uma tendência que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro. E aí você começa a poder ter mais poder de fazer as coisas. Por que eu digo isso? Porque, cara, eu tô cansado de ver essa galera falar, em 30 anos vai ter 1 milhão, não sei o quê. Irmão, é importante se planejar para isso. Mas, mais importante do que isso, porque a gente sabe que, infelizmente, a maior parte das pessoas não vai ficar 30 anos investindo. A realidade é essa. Então, mais importante do que isso é justamente você investir em network e você buscar oportunidades. Começar a ganhar dinheiro de verdade. Começar a ganhar uma renda extra, caso você trabalhe CLT, e depois empreender. Trabalhar no CLT enquanto empreende, empreender no CLT também, não tem risco nenhum. Na verdade, não tem problema nenhum. Você trabalhar mais horas para construir a sua liberdade financeira, vamos dizer assim. Sábado, domingo, não tem problema nenhum. Eu já dormi no escritório, irmão. Já dormi, comprei um colchãozinho ali na Paulista, na época que meu escritório é lá. E comprei um colchãozinho inflável. Porque pra mim não fazia sentido ficar voltando pra casa. Dormia no escritório mesmo. Pegava, enchia o colchão e dormia. Entende? Então é dar seu jeito. Todo mundo tem desculpa. Todo mundo tem justificativa. Só que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Realmente essa frase faz muito sentido. Porque a partir do momento que você tá dando desculpa, você tá se... ficando mais tranquilo. Eu não tenho culpa, então beleza, então não preciso fazer nada. Irmão, tem autorresponsabilidade. Você quer mudar de vida? Beleza, você criou um plano de ação? Faça, entende? E aí você começa a buscar oportunidades para ganhar mais dinheiro. Porque eu não gosto de sentar com as pessoas para falar para elas juntar R$100, R$200, R$300. Não que isso é hipocrisia da minha parte. Mas eu sei que essa pessoa ela não vai, no final das contas, atingir nada. Ela tem o quê? Que buscar conhecimento, buscar oportunidade, buscar empreender, buscar a renda extra para ela conseguir evoluir pessoal e profissionalmente e ela conseguir ter acessos que ela não vai conseguir enquanto ela ficar na mediocridade e tendo que se adequar aos seus ganhos, aos seus gastos. Entende? É diferente. É porque é muito mais fácil você multiplicar o muito do que multiplicar o pouco. É isso. Então eu acredito que o primeiro milhão, não pense agora em investir. Pense em como que você potencializa os seus resultados para poder buscar de forma mais rápida esse 1 milhão. Porque eu posso pegar minha calculadora aqui e falar, se você juntar R$300, R$200 durante 30 anos... É só ver os posts lá dos gurus. É fácil demais. A HP12C tá aqui. Só que, irmão, essa pessoa vai ficar. A gente sabe que imprevisto acontece o tempo inteiro. Uma pessoa que ela pode poupar R$200, R$300 é uma pessoa que ela não pode ter nenhum imprevisto, que ela vai resgatar o que ela conquistou. Não pode vir uma pandemia, né? Não pode acontecer uma nada. Crise. Uma doença na família. Ou às vezes algum gasto, sei lá, surgiu um celular novo. As pessoas vão gastar dinheiro. E aí ela perde tudo que ela conquistou. O importante não é você ficar se limitando, é você buscar realmente soluções para os problemas, entende? Melhorar essa qualidade. Então não quero que pareça hipocrisia, mas é o que acontece na vida real.
Faz total sentido, mano. Se você quer atingir 1 milhão ou quer atingir um objetivo, você tem que fazer mais dinheiro, né? Perfeito. Investir 50, 100, 200 reais. Cara, Você até consegue, mas você quer acumular 1 milhão aí daqui vai passar quando você tiver 65 aí anos? vai passar 30 anos. Pô, não sei como vai estar no Brasil, mas vai estar tudo muito mais caro, seu dinheiro vai perder valor. Eu fui Aí para é Argentina, corrigir pela inflação e faz acho que 3 meses. Eu paguei R$ 94, 94 pesos, R$ 1. Caracas. Passou 2 meses, tá 140 já. Uhum. Quase dobrou. A inflação desenfreada, né? No Brasil não sei se vai ser assim, se não vai, não dá pra saber. Mas tudo pode acontecer. Perfeito. Então imagina, você todo mês um pouquinho, daqui a 30 anos você vai estar com menos dinheiro do que você tem hoje. Aí a gente sempre fala, olha, é importante corrigir a inflação com o período anterior. Então, por exemplo, você pode poupar R$ 1.000, a inflação do ano passado foi 10%, você precisa começar a poupar no outro ano R$ 1.100 por mês. Aí você corrige o aporte mensal pela inflação. Daí o seu dinheiro sempre vai manter o poder de compra com base no ano anterior. Entende? É importante isso. Mas, na verdade, acho que até me equivoquei. Não é que é 10% no ano, né? Então, seria R$ 100 dividido por 12. Vai dar uns R$ 1.000, uns quebradinhos, né? Eu tô chegando na conta aqui na mão. R$ 1.000 e 8... É isso. Mas você vai conseguir chegar lá e vai manter o poder de compra. Isso que é importante. Sempre acompanhar a inflação do ano anterior para você poder manter os aportes e o poder do dinheiro. E para quem está começando a investir, para quem está, quero investir em renda variável, quero investir em uma renda fixa, quais são os melhores investimentos? Qual a melhor rentabilidade hoje? Passa uma visão pessoal, entender mais ou menos como funciona a parte de rentabilidade. Boa. As pessoas sempre perguntam isso, né? Denis, qual é a melhor ação que eu posso segredo, comprar? Né? Eu falo sempre, cara, se existe uma ação, que é a empresa desse copo aqui, por exemplo, que fez esse fabricante de copos, ela é a melhor ação que tem na Bolsa de Valores. O que vai acontecer? Todo mundo vai comprar. E se todo mundo comprar, a ação perde o valor. Por que perde o valor? Porque é a lei da oferta e demanda. Vai subir o preço, mas vai estar um preço totalmente errado. O preço sobre o valor patrimonial, na real, os fundamentos da empresa vai tudo quebrar, não vai fazer sentido nenhum. Porque a partir do momento que é a melhor ação, todo mundo vai comprar, vai ficar muito mais caro, só que não vai ter nenhum fundamento que justifique esse preço. Porque você fala, cara, como que você está pagando, sei lá, R$10 numa ação, onde o preço sobre o valor patrimonial dela é 50 centavos, você está pagando muito mais caro. Um dos indicadores, né, quando a gente analisa uma ação, por exemplo. Então, mais importante do que isso é entender a lei da oferta e demanda. Quando a gente fala de mercado acionário, você precisa entender que tudo que tem uma procura maior, ele fica mais caro. Normal. Se de repente a Apple fala assim, olha, nunca mais vou fabricar iPhone, você ia estourar, né? Você ia pegar todos os seus iPhones e ia superfaturar o negócio, ia vender muito mais caro, porque você não tem mais produção disso. Lei da oferta e demanda. Então nunca tem resposta para essa pergunta. Denis, qual é o melhor investimento? Não tem resposta. O melhor investimento é você conhecer de macroeconomia, é você ou contratar alguém, ou de repente entender a lei da oferta e demanda, a teoria da diversificação. São poucas coisas no final das contas. Você percebe que quando você começa a estudar não é muita coisa não, mas entender de forma macro faz você entender que não tem melhor ação, não tem melhor investimento, tem melhor momento para cada tipo de opção. Se de repente a gente está num momento de elevação de taxa de juros, como aconteceu de 2020 para cá, o que acontece? É uma boa opção a gente investir em renda fixa. Porque se eu consigo 13%, 14% em renda fixa sem risco nenhum, por que eu vou buscar os mesmos 13% ou 14% investindo em ações que têm volatilidade? É loucura. Só que você precisa entender que a partir do momento que a taxa Selic está caindo agora, você precisa olhar para o mercado acionário. Por quê? Porque a Selic cai, fundos imobiliários e o mercado acionário sobe. Por quê? Porque aí eu, como investidor conservador e buscando rentabilidade, vou falar, poxa, a renda fixa não me traz mais 13%, me traz, sei lá, 5%. Então, se eu quero 13% ou 10%, por exemplo, você pode investir em outras oportunidades que são renda variável, fundos imobiliários, né, que faz parte de renda variável, ações. É você ter conhecimento, né? Quando você tem conhecimento, você domina a parada e as coisas ficam muito mais simples, né? Perfeito. Agora, para finalizar, eu queria fazer 2 perguntinhas, né? O que você acha de criptomoedas, Bitcoin, enfim, qual é a sua visão sobre isso? E o que você acha do mercado de apostas, de tigrinho, enfim,
jogos em geral? Na verdade, você pode resumir essa pergunta em uma só, porque para mim os dois é a mesma coisa. Tudo igual. Tudo igual. Por quê? Porque Bitcoin, ele não tem fundamento. Então é uma coisa difícil de... Eu já sentei, eu sou um cara extremamente humilde, você me conhece no pessoal. Eu nunca sou o que sabe tudo, eu sempre quero ouvir o que a pessoa tem a falar. E eu já sentei com, de verdade, mais de 10 especialistas em criptoativo. E falar, beleza, mas qual que é a sua análise sobre isso? Quais são os fundamentos que você estuda? Todos eles falam a mesma coisa, mas que não leva a lugar nenhum. Vamos dar exemplos. Não que eu não acredite, tá? No criptoativo, mas vamos dar exemplo. 2018, na época da Shark, teve uma notícia em fevereiro de que ia começar a ter uma gripe suína lá na China, etc. O que eu fiz? Eu comprei ações da JBS, vendo essa notícia. Por quê? Porque a China ia começar a importar carne. Qual país que exporta para a China? Brasil. Qual a empresa? JBS. Então, depois de uns 7, 8 meses, a ação da JBS subiu para caramba. Por quê? Porque a China começou a importar. Então, você tem fundamento, você tem dado histórico, você tem... Um porquê, né? Por que aconteceu tal coisa? Agora, Bitcoin não. Bitcoin é muito difícil. É a lei da oferta e demanda pura. As pessoas estão comprando, o preço sobe. As pessoas estão vendendo, o preço desce. Nossa, mas igual assim aquele meme funciona lá, né? tudo. Eu só compro no alto pico. E compro e vendo lá embaixo. É. Só tenho prejuízo. É porque você não tem como analisar. Eu acredito que quando eu sento com uma pessoa e ela fala que o Bitcoin vai estar valendo $1 milhão, por exemplo, ela é uma alucinada, ela não sabe o que ela está fazendo da vida. Agora, quando eu sento com uma outra pessoa que ela fala, não acredito no Bitcoin, vai quebrar a qualquer momento, ela também pode ser uma pessoa alucinada. Esse é o problema do Bitcoin, que você não tem nenhuma base para calcular nada. Só que eu acredito que mais fácil do que um Bitcoin dominar o mundo é cada banco central de cada país criar a sua própria criptomoeda. Sempre falei isso. Então, de repente, agora surgindo aí o real Bitcoin, né? Eu nem sei o nome, que é tão recente, mas é real alguma coisa. Eu acredito que, porque nunca a gente vai conseguir viver num sistema descentralizado, infelizmente, né? Então, para mim, Bitcoin é uma aposta. É uma aposta. Não tem nada nenhum, você pode comprar e pode ganhar dinheiro, você pode comprar e perder dinheiro. Usa 2, 3% do seu patrimônio. E aí você pode diversificar isso em apostas. Porque os dois é a mesma coisa, pra mim, no meu ponto de vista. O site de aposta, etc., cara, eu não preciso falar muito, porque é uma aposta. A aposta tem duas possibilidades, ganhar ou perder. Entendeu? O problema é que os sites de apostas são muito fáceis de manipular. Então é muito fácil eu começar a te dar dinheiro durante um período, sabe? Te dando dinheiro. 3, 4 meses, você só ganhando. Você acha que você é o lobo de Wall Street. Fala, cara... Você começa a pôr mais dinheiro e mais ganhando dinheiro. Pra caramba. Mas em determinado momento, você vai perder tudo. Não tem jeito. É assim que funciona, né? A não ser que você seja uma boa pessoa que saiba quando parar. Mas quem sabe quando parar? Isso aí, acho que ninguém, né, sabe Ninguém parar. sabe. É emocional, né? É. Qualquer coisa de finanças, se você não tiver controle, se a sua emoção for maior do que o seu controle, você vai acabar Perfeito. perdendo mais do que você ganha, que não é o ideal, né? Perfeito. Então você não... Mas o ponto só pra gente finalizar isso, o maior problema de day trade também entra na jogada, Bitcoin, apostas, é que quando você ganha, você acha que você está estourando e você continua aportando, você continua fazendo. Só que quando você perde, você quer recuperar o que você perdeu. Então, em ambas as situações, você perde. Porque se você está com um psicológico já de que você sabe tudo, você começa a fugir dos padrões e começa a perder dinheiro. Certo? Sim. Só que quando você perde, você quer recuperar o que você perdeu. E é onde você perde mais. Em resumo, é o que acontece com 98% das pessoas. E não é o Denis está falando. Você tem FGV, Fundação Getúlio Vargas, que se você procurar percentual das pessoas que ganham dinheiro com day trade, por exemplo, não chega a 2%. E os que ganham de forma amadora, ganharia mais dinheiro trabalhando como Uber do que como day trade. Ou seja, para quem tá pensando, para quem investe nisso, tome muito cuidado. Um ponto, tá? Não é que é o day trade, é as propostas que estão sendo feitas. Porque geralmente a galera fala de day trade e fala sobre operar meia hora por dia. Das 9 às 9h30, índice futuro, dólar futuro e etc. Essas pessoas são as que mais perdem dinheiro. Agora, se você quer ser um day trader
profissional, etc. Lá no escritório a gente tem 3 caras lá que são feras, que a gente coloca dinheiro lá e eles fazem grana mesmo, né? Percentuais ótimos. Só que assim, são pessoas que ficam o dia inteiro olhando o gráfico. Ela trabalha só com isso. Esquece essa proposta de você ficar meia hora por dia operando, você vai ganhar dinheiro. Não vai rolar. Não vai mesmo. Entendeu? Então, você pode tentar ou pode É você aprender ser um com profissional, eles. né? Se quer ir para essa área, Estuda. se especializa. Tira o CNPI, né, que é a certificação, CNPI análise técnica, que aí você tem a opção técnica ou fundamentalística, né? E aí você vai e consegue operar como day trader profissional. Aí você começa a conseguir ganhar. Mas mesmo assim, aí depois você vai avaliando se faz mais sentido você abrir um fundo, operar com dinheiro dos outros. Mesmo assim é arriscado pra caramba. Show de bola, irmão. Muito obrigado pelo bate-papo. Agregou muito. Vejo que muita gente tinha muitas dúvidas e você conseguiu passar muito conhecimento e muito conteúdo pro pessoal. Para quem quer aprender mais com você, para quem quer, enfim, fazer uma parceria com você ou investir, né, com o seu conhecimento, passa pro pessoal qual que é a sua rede social, como faz para te alcançar nas redes sociais. Eu não sou o cara mais conhecido do mundo nas redes, eu preciso melhorar esse ponto da minha vida, mas é @odenizrezende. Lá eu vira e mexe, apareço nos stories ali. Eu geralmente segunda e terça são dias que eu acordo que, cara, eu tô no meu momento blogueiro, e aí consigo abrir caixinhas e perguntar, mas no dia a dia, assim, confesso que a demanda me consome. Só que a gente trabalha aqui com o Eric, eu tô aprendendo bastante e vou começar a produzir mais. Mas eu nunca vou deixar de responder uma dúvida, pode mandar lá. Principalmente quando eu abro caixinha de perguntas, eu adoro receber, né, para conversar. Mas também pode mandar lá, eu fico com esse comprometimento de mandar a planilha de OKRs para vocês que querem empreender e também o e-book. Eu escrevi 6 e-books sobre tudo, como sair da dívidas, o que precisa saber antes de começar a investir, fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em ações, etc., ações na prática, e aí eu posso compartilhar com vocês sem problema. Show de bola, irmão. E para finalizar, qual que é o seu recadinho pro pessoal que quer investir? Crie os seus porquês. Acho que antes de vocês saírem investindo loucamente ou... cara, primeiro cria uma base sobre o porquê que você está fazendo isso. Porque senão, se você só está investindo para ganhar mais dinheiro, para ter mais dinheiro, depois de 1 ano, 2 anos, você vai ter mais dinheiro. Você vai resgatar. E aí, no final das contas, você só teve um período ali de acumulação. Você precisa ter constância e disciplina para poder alcançar valores maiores, né? Poder alcançar realmente evolução patrimonial. Só que invista também muito em network. Investir em network hoje é mais importante que investir em negócios, em mercado financeiro. Eu acredito muito nisso, porque o que mudou minha realidade foi a soma dos dois. Saber sentar em mesas onde tinham pessoas melhores do que eu para eu poder aprender. Senta em mesa onde tem pessoas... Denis, mas eu quero ter 1 milhão. Vou sentar em mesa que as pessoas têm 1 milhão. Cara, às vezes você não tem ainda. Né? Eu tava, como eu falei, com Boca Raton com os caras centenas de milhões. Eu não tenho ainda. Mas você pode construir isso. Como? Sentando em mesas de pessoas que têm 50 mil, depois 100, depois 500, e aí vai crescendo. Eu acredito que o network vai ser muito importante para você se conectar com pessoas que têm pensamento e fogem dessa questão da sobrevivência e buscam essa prosperidade. E aí você começa a entender que dinheiro não é a raiz de todo mal e essas crenças que a galera espalha por aí. Irmão, tamo junto, obrigado por aceitar o convite, por ter compartilhado. E pessoal, para quem gostou aí, dá o joinha, compartilha, manda pro pessoal esse podcast, que eu tenho certeza que vai agregar para muita gente. E nos vemos no próximo episódio. Até mais.